37. Fazer a barba e um corte de cabelo. Naomi. Aonde vamos? Perguntei ao Knox conforme deixávamos Knockemouth para trás. Vamos fazer compras? Questionou Vailai esperançosa do banco de trás. Ela recebeu bem a notícia de que estávamos nos mudando temporariamente para a casa da Lisa J. Claro, eu tinha mentido para ela, dizendo que a casa estava com um problema de insetos e que ficaríamos com todo mundo na casa da Lisa por alguns dias. Vailai ficou empolgada por prolongar a festa do pijama. Meus pais, por outro lado, estavam mal. Não por ficarmos todos morando sob o mesmo teto. Essa parte os deixou quase em êxtase. Mas Knox insistiu que eu contasse a verdade. Toda a verdade, começando com o porquê de eu ter terminado com o Warner. Enquanto minha mãe escrevia uma mensagem com palavras fortes para a mãe do Warner no Facebook às 4 horas da manhã, Knox teve que fisicamente impedir meu pai de ir atrás do Warner. Meu pai ficou bem mais calmo depois que Lucian garantiu a ele que Knox não apenas tinha usado o Warner para esfregar o chão, como ele mesmo também tinha quebrado o nariz do homem. A verdade doeu, como eu imaginei que doeria, por isso que eu não tinha contado para começo de conversa. Mas meus pais não se deixaram abater. Eu e minha mãe conversamos até quase 5 horas da manhã enquanto comíamos as panquecas que ela fazia quando se sentia ansiosa antes de eu adormecer com Knox no seu quarto de infância. Eu estava certa de que não conseguiria dormir, mas com seu braço pesado me ancorando ao seu lado, caí em um sono profundo sem sonhos e fiquei lá até 10 horas. Quando acordei, eu estava sozinha porque Knox tinha dirigido até a cidade para ir buscar a Vailai na festa do pijama. Eu tinha levado minha gigantesca xícara de café para a varanda da frente e esperado por eles, pensando em como ele continuava distorcendo os limites do nosso acordo. E quando eles voltaram, quando Knox colocou a mão em cima da cabeça loira da Vailai, bagunçou o cabelo dela e deu-lhe um empurrãozinho afetuoso. Percebi como esses limites estavam ficando confusos no meu coração. Eu estava enrascada. E não tinha nada a ver com uma invasão, uma irmã criminosa ou um ex-noivo. Eu estava me apaixonando pelo homem pelo qual jurei não me apaixonar. Mas Knox tornou isso impossível. Tornou inevitável. Infelizmente, naquele momento, a assistente social apareceu pronta para fazer a avaliação domiciliar da qual eu tinha esquecido completamente. O olhar de surpresa no rosto da senhora Soares quando tentei conduzir Vailai para a casa de Lisa enquanto dava uma desculpa vaga sobre por que estávamos despreparadas para sua visita não era fruto da minha imaginação. Felizmente, Knox entrou em cena mais uma vez, pedindo que Vailai fosse à cozinha pegar café para levarmos para a viagem. Quando ela estava fora do alcance da voz, foi ele quem explicou a situação à senhora Soares. Eu não tinha um bom pressentimento em relação ao que isso significaria para a audiência de custódia. Não vamos fazer compras, disse Knox a Vailai enquanto pegava a saída para a rodovia. Por que tem um monte de coisas lá atrás? Perguntou Vailai. Em meio a surtar com o que a nossa assistente social achava de eu permitir que várias invasões acontecessem, eu também fiquei curiosa. Antes de ele cobrir a caçamba da caminhonete, vimos mais de uma dúzia de sacolas de compras. Materiais, disse ele, misterioso. Seu telefone tocou, e eu vi o nome do Jeremias na tela. Que? Atendeu Knox. Ele não era muito de rodeios. Chegaremos em uns 45 minutos, disse-lhe ao telefone. Sim. Até lá. Lá se revelou ser o Anna's Place, um abrigo para o sem-teto nos arredores de Washington, D.C. Era um prédio de tijolos novo em um grande terreno cercado. Knox passou pelo portão com a caminhonete e girou-a em direção à entrada, onde vi Jeremias parado embaixo de um toldo. O reserva chegou, disse Jeremias com um sorriso enquanto tirávamos as coisas do carro. Belo penteado, uei. Vailai deu tapinhas orgulhosos na trança embutida que tinha feito em volta da cabeça como uma coroa. Valeu. A mulher ao lado do Jeremias era baixa, robusta e muito, muito corajosa porque ela se jogou em cima de Knox e o envolveu em um abraço apertado. Olha o meu segundo barbeiro favorito aí, disse ela. Knox retornou o abraço. Como foi que eu perdi o primeiro lugar desta vez? Ela se inclinou para trás e abriu um sorrisinho. Jeremy trouxe 200 rolos de papel higiênico. Vamos ver o que acha de mim após ver o que eu trouxe, disse ele. Vejo que você me trouxe 2 novas voluntárias, falou ela. Shirley, conheça Naomi e Vailai, disse Knox. Shirley saiu de um negócio milionário para administrar este abrigo.
Quem precisa de salas de reuniões e escritórios de canto quando se pode passar os dias fazendo o bem? Disse Shirley, apertando minha mão. E depois a da Vailai. É um prazer te conhecer, falei. Digo mesmo. Especialmente se você tem duas mãos que funcionam e não se importa de repor prateleiras e empacotar caixas. Pronta para fazer e acontecer, falei, dando cotoveladas na Vailai, que parecia um pouco taciturna. Coloque-as onde precisar, disse Knox. Vou organizar a loja, e aí começamos. Vailai e eu seguimos Shirley enquanto ela abria caminho para dentro. Prefiro fazer compras, sussurrou Vailai para mim. Talvez possamos encontrar um shopping depois, falei, apertando os ombros dela. Uma coisa era certa, Knox Morgan era cheio de surpresas. Até que é legal eles fazerem isso, disse Vailai enquanto observávamos pelas janelas altas Knox e Jeremiah administrando seu salão improvisado ao ar livre. Enquanto tínhamos passado 2 horas separando doações de alimentos e roupas com outros voluntários, Knox e Jeremiah entretiveram um fluxo interminável de residentes do abrigo nas cadeiras sob o toldo na calçada. Era um belo dia em que já sentíamos a chegada do outono, e o clima era festivo. A equipe, os voluntários e os moradores formavam uma espécie de família grande e indisciplinada, fazendo com que algo tão desolador quanto falta de moradia parecesse um desafio a ser vencido. Não um estigma a ser reforçado. Juntos, Knox e Jeremiah transformaram cabelos ignorados, indisciplinados e desgrenhados em elegantes e estilosos. E, ao fazer isso, percebi que eles também estavam mudando a maneira como cada cliente se via. No momento, Jeremiah estava passando uma navalha no cabelo escuro de um menino, mantendo-o em um estado quase constante de risos. O homem na cadeira do Knox tinha se sentado com uma barba longa e desgrenhada e cabelos grisalhos. Seu rosto bronzeado estava profundamente enrugado e seus ombros finos curvados. Ele usava a calça de moletom limpa e uma camiseta de mangas compridas, ambas muito grandes. Seus olhos estavam fechados no que parecia ser um momento de felicidade vulnerável enquanto Knox colocava uma toalha quente sobre o rosto dele e preparava os materiais de barbear. Sim. Até que é legal, concordei, acariciando o cabelo da Vailai. Eles fazem isso uma vez por mês há anos, disse Shirley, aparecendo ao meu lado. Nossos residentes se sentem bem em ter cortes de cabelo de $200, e isso sem dúvida muda a maneira como as outras pessoas os veem. Nós nos consideramos muito sortudos por ter chamado a atenção de Knox Morgan com nosso trabalho aqui. Perguntei-me se o nome dele estava neste prédio também. E se estava, incomodava-o menos do que a delegacia? Eu vi remover a toalha com um floreio, fazendo o homem na cadeira sorrir. Peguei um café para você. Um enorme copo para a viagem se materializou diante dos meus olhos enquanto eu me endireitava da mesa na qual estava dobrando camisetas. Knox ficou parado, segurando um segundo copo menor com o tipo de olhar que fazia meu coração dar cambalhotas no peito. O homem tinha bancado o herói para 2 dúzias de pessoas hoje, sem contar comigo, e ainda correu para comprar um caldeirão de café para mim. Isso me atingiu como uma onda quente e incandescente que tirou meus pés do chão. Obrigada, falei, ficando emotiva. Que foi, Daisy? Claro que ele notou que eu estava prestes a chorar por causa da cafeína. Porque ele percebia tudo. Linda, qual o problema? Alguém disse alguma coisa para você? Ele estava olhando pela janela como se estivesse procurando o culpado. Não. Assegurei. Isso é, incrível, Knox. Sabe disso, certo? É só corte de cabelo, Naomi, disse ele, seco. Fiz que não. Por ser mulher, eu entendia por natureza que um corte de cabelo raramente era apenas um corte de cabelo. Não. É mais do que isso. Você está mudando a maneira como o mundo vê cada uma dessas pessoas. E você está mudando a maneira como eles se sentem sobre si mesmos. Para de encher o saco, vai, disse ele, grosseiro. Mas o canto de sua boca se levantou, e daí ele estava arrancando o café das minhas mãos, colocando na mesa ao lado da pilha de camisas, e me puxando para seu peito. Para de encher o saco, você, falei, colocando minhas mãos em seus ombros. Onde está a Wei? Perguntou, aqueles olhos azuis procurando por ela. Droga. Aquela incandescência estúpida estava de volta e ameaçando explodir do meu peito. O homem tinha passado o dia cortando o cabelo de pessoas sem teto. Depois me trouxe café e agora estava em alerta, certificando-se de que Vailai estava segura.
Ele era tão protetor com ela quanto era comigo. Eu estava apaixonada por ele. Ela está ali com a Shirley, falei, apontando na direção do parquinho onde Vai lá estava empurrando uma garotinha no balanço enquanto Shirley liderava algum tipo de jogo. Vai lá e nos viu a observando e acenou. Acenei de volta, aquela incandescência no meu peito se recusando a ceder agora. Eu precisava sair daqui. Afastar-me daqueles braços fortes para que eu pudesse lembrar porque não daríamos certo. Porque não estávamos realmente juntos. Porque Knox não queria estar. Porque quando chegava a hora, ninguém de fato me escolhia. Essa vozinha cruel resolveu o caso, estourando meu lindo balão de esperança como um dardo. Knox ficou tenso contra mim, abraçando-me com mais intensidade. Você está bem? Perguntei. Arranjou uma garota, Knox? Indagou uma voz fina e esganiçada. Virei-me em seus braços e vi o homem que tinha sido atendido pelo Knox antes. Agora, em vez de uma alma perdida, ele parecia anos mais jovem. Um homem maduro com cabelo curto e penteado para longe do rosto. Sua barba estava grisalha e aparada ao longo da forte linha do maxilar. Os braços de Knox se apertaram ao meu redor, mantendo minhas costas encostadas na frente dele. Na verdade, falei com um sorriso, apontando para onde Vai lá estava rindo de algo que um garoto de sua idade disse. Linda, disse o homem. Assim como a mãe. Tecnicamente, eu poderia tê-lo corrigido. Mas como a mãe da Vai lá era minha irmã gêmea idêntica, decidi aceitar o elogio pretendido. Obrigada, falei. Não vai nos apresentar? Perguntou o homem ao Knox enquanto coçava o antebraço. Havia um sutil desequilíbrio em seus movimentos. Passaram-se alguns instantes de silêncio constrangedor, que fui obrigada a interromper. Sou a Naomi, apresentei-me, estendendo a mão para o homem. Naomi, repetiu ele. Eu sou. O nome dele é Duke, interrompeu Knox. Duke assentiu, olhando para os pés por um instante. É um prazer te conhecer, Duke, afirmei, com minha mão ainda estendida. O prazer é todo meu, disse ele enfim. Ele aceitou minha mão, sua palma áspera e quente de encontro à minha. Ele tinha olhos marcantes da cor de prata esterlina. Cuide bem delas, Knox, acrescentou ele por fim. Knox grunhiu em resposta e me fez dar um passo para trás, separando minha mão e a do Duke. O homem se afastou na direção da grande cozinha industrial. Estamos indo embora, anunciou Knox. Vá chamar a Way. Algum bicho mordeu Knox. Ótimo. Isso impediria que eu me apaixonasse completamente por ele. Sem dizer uma só palavra, peguei o café que ele me trouxe e fui buscar Vai lá. Eu a convenci a sair do parquinho, dizendo que era hora de ir para casa. Enquanto nos despedíamos, vi Knox ao lado da caminhonete com Duke. Ele estava entregando uma mochila que parecia estar cheia. Eles estavam tendo algum tipo de discussão que parecia intensa. Duke continuou assentindo enquanto olhava para os pés e coçava distraidamente os braços. Ele não levantou a vista até que Knox estendeu um envelope branco e disse algo. Com quem Knox está falando? Perguntou Vai lá. Um homem chamado Duke, que cortou o cabelo com ele mais cedo. Ele está bem? Não sabia se ela se referia a Knox ou ao Duke. Não sei, querida.